partir do versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos. E diz assim: E havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a que aos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adoram. E todos os anjos de Deus o adoram. Feche seus olhos, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Porque, Senhor, sentimos fortemente a tua presença neste lugar. Eu sinto, Senhor, a tua glória, o teu poder, a tua unção fluindo neste lugar. E quero me colocar inteiramente, Senhor, nas tuas mãos. Porque não tenho nada para dar, Senhor. E não sou digno, Senhor, mas tu me considerou hoje, Pai. Me escolheu para ser o teu porta-voz. Então eu clamo a ti, fala através dos meus lábios. Ministra nesta noite a tua palavra rema, Senhor. E que vidas sejam transformadas nesta noite. E que vidas, Senhor, sejam totalmente purificadas nesta noite. E que vidas sejam santificadas nesta noite, Senhor. E que a tua semente produza o fruto a que se apraz. Assim eu oro e me coloco mais uma vez inteiramente em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de algo tremendo. Como surgiu o nome mais excelente? Porque a palavra diz que o nome de Jesus é o nome mais excelente. Como surgiu ele? Nós aprendemos que os homens obtêm nomes, e nomes grandiosos, de três maneiras. Alguns nascem para ser rei, para sentar no trono. Estão nascidos em berços esplêndidos, não? Eles nascem para ser rei. E então, para obter um nome grandioso. Mas outros tornam o seu nome grandioso através de suas realizações. Nós, os brasileiros, nós conhecemos Santos Dumont, não é assim? O herói aí dos esportes, Ayrton Senna, até hoje é um nome grandioso, né, no meio do povo. Mas ainda outros recebem um nome grandioso por doação. Alguém vem: vou te dar o meu nome. E então a pessoa recebe o nome. Eu quero dizer que o nome teu não é o primeiro, né? O primeiro, na realidade, é o sobrenome. O teu nome é o que vem no fim ali, né? Eu sou da família Melo, Marques de Melo. Marques por parte de minha mãe, Melo por parte de meu pai. Esse é o meu nome. Oséias foi o que eles escolheram para botar nesse negócio.
não é? Então é assim que nós recebemos o nome. Então nós vamos entrar então em uma profundidade dessas verdades maravilhosas. E essas verdades estão quase que além de nossa imaginação, de nossa capacidade de compreensão. Mas à medida em que nós nos alimentamos da palavra, e é isso que nós precisamos fazer, nos alimentarmos das verdades que libertam, porque hoje, mais do que nunca, nós temos visto o povo de Deus perecer pela falta do conhecimento, pela falta de exercitar e aplicar a palavra. A palavra é viva, é eficaz, ela penetra. E nós precisamos, então, captar tudo isso. Mesmo que um pouquinho, né? Mesmo que de relance no nosso espírito. Ontem nós tivemos uma reunião tremenda lá no núcleo. Nós falamos, o Espírito Santo nos brindou com, mais uma vez, este ensino. Por que a Bíblia fala em espírito? Porque nós não somos isso, nós não somos isso aqui. Você não é isso. Isso aqui é apenas um recipiente. Isso veio da terra, veio do pó e para o pó vai voltar. Deus criou-nos da terra, formou lá aquele boneco lindo, mas era um boneco imóvel. Então ele pegou a sua boca e colocou nas nossas narinas, na nossa boca, e fez isso, ó. Soprou o seu ruach, o seu espírito. A partir daí, este boneco então teve vida. Esse espírito que veio de Deus, ele quer voltar para Deus. Mas Deus é tremendo, né? Deus não quer que ninguém fique obrigado a nada. Então ele colocou entre esta carne e esse espírito que ele soprou, ele colocou uma coisa chamada alma, que é o que contém os teus sentimentos, as tuas emoções. E nesta alma, ela tem o poder de decidir. Quando o Senhor cria o homem, no sexto dia, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança significa idêntico, igual. Ora, o nosso Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós somos semelhantes a Ele, nós também somos trinos. Nós somos espírito, corpo e alma. Semelhante. Agora, o espírito quer as coisas que é do Pai. A carne quer as coisas que é da... Não tem jeito. Tá bom? Não adianta que você não vai conseguir dominar ela aqui sozinho. Se você deixar ela dominar essa trindade, ela vai querer ficar em casa hoje para assistir o final do Flamengo. Né? Estava falando isso. Domingo foi uma chuva terrível. Mas, sabe, eu não quero julgar ninguém. Mas havia o jogo do Fluminense que terminava às 7 horas e havia o jogo do Flamengo que terminava às 7 horas. Cada qual, eu gosto do Apocalipse, que as 7 cartas terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para quem? A igreja. Fala para o teu irmão, você é a igreja. Você é a igreja. E qual é o Espírito que está falando? O Espírito de Deus. É tremendo, eu estava comentando isso ontem. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. Mas quando se escreve as 7 cartas, que é para a noiva, que é para a igreja, quem é que vem ditar? Quem aparece para João? Fala para o teu irmão, o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem cuidado de nós. Por isso Ele escreveu as cartas. Para que nós nos enquadremos. Em qual igreja nós estamos hoje? Qual das 7 nós estamos hoje? Às vezes nós cometemos um erro, né? E falamos, é o novo tempo que está no... Não é o novo tempo, não, sou eu. Eu sou a igreja. Eu sou a noiva. Em qual carta de Apocalipse eu estou me enquadrando? Se eu estou morno, eu estou na 7ª. Eu preciso me examinar. E quem faz isso? Jesus, que tem um nome excelente, um nome que está acima de todos os nomes. Jesus. Irmãos, uma vez que nós dominarmos as verdades da palavra, uma vez que nós realmente olharmos e entendermos que a palavra entrou em nossos corações, e nós passarmos a aplicá-la a cada instante, a cada momento, quando o mundo vai olhar para nós e vai dizer, há gigantes na terra. Há gigantes, há poderosos na terra. Mas nós precisamos viver a palavra, aplicar e usar o nome de Jesus. O nome mais excelente. Jesus herdou um nome mais excelente do que eles, irmãos. Ele herdou um nome mais grandioso do que qualquer ser angelical. Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o resplendor de Deus. Ele brilha com o brilho do Pai. E quando ele nos fala, é o próprio Pai falando. É o próprio Deus falando. Mas quando será que ele herdou esse nome excelente? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo, que o Espírito Santo está fazendo. Quando ele herdou? Eu quero te dizer que ele não herdou coisa alguma lá no céu. Você pensa que foi lá no céu? Não foi. Ah, mas ele já era Deus? Era. Mas não foi, irmãos. Ele herdou antes de vir para esta terra, porque ele já possuía tudo. Negativo. Não herdou quando veio para esta terra, irmãos. Porque se você for em Filipenses, capítulo de número 5, capítulo número 2, do 5 ao 7, diz que ele se esvaziou de toda a honra e de toda a sua glória. Então ele tirou tudo, ele abdicou, ele abriu mão para ser igual a mim, igual a você. Quando ele herdou então o nome? Hebreus 1, versículo 4 e 5. Este versículo ele nos conta quando ele herdou este nome mais excelente. Foi quando Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus foi gerado? Agora vem a pergunta. Quando foi que Jesus foi gerado? A maioria das pessoas pensa que ele foi gerado, né? Quando entrou no mundo, se tornou um menino de Belém. Né? Quando nasceu de Maria, ali Jesus foi gerado. Também não foi. Não foi gerado, irmãos.
porque gerado significa nascido. O Filho de Deus não nasceu, você sabia disso? Ele não nasceu. Por quê? Porque ele já preexistia. Ele já estava com o Pai. Hebreus 10:5 diz assim: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então Deus só preparou um corpo para Jesus. Pastor, é meio esquisito, né? Nós vamos separar. Ele não nasceu quando veio para o mundo, porque sempre preexistiu com o Pai. Em João 1, no versículo de número 1 diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo de número 14 diz: e o Verbo, que já existia e não precisava ser gerado ou nascer, porque ele já existia, se fez carne e habitou entre nós. Então, portanto, abençoados, tu és meu filho, hoje te gero. Não está falando acerca do dia em que ele tomou para si um corpo. Não está falando disso. Irmãos, eu amo quando eu mergulho nessas profundidades da palavra, sabia? E então eu sinto saudade das escolas dominicais. Eu vou confessar para você que eu não sou pastor de seminário. Eu não fiz seminário. Eu sou pastor gerado nas escolas dominicais. Nos cursos das igrejas. Nos congressos. Nos cultos. Pelo que quando eu entendo como gente de Deus, acho que dá para contar os dias que eu faltei em culto. Você não precisa de seminário para se aprofundar na palavra de Deus. Isso é a comunhão da minha vida, pastores. Deus me parou literalmente. Deus tirou meu emprego, tirou mesmo. Mandei currículo para tudo que foi lugar no meu currículo. Era bom. E Deus não abriu porta. Sabe o que Deus fez comigo nesse período? Me fez ler esta palavra aqui 3 vezes. Toda. Do Gênesis ao Apocalipse. As Bíblias estão lá em casa. E cada vez que o Espírito eu tinha que colorir. E depois, quando eu voltava, ele me dava nova revelação e era outra coisa. E quando eu voltei, era outra coisa. E só aprendeu, pastor? Ainda não sei nada. Ainda estou aprendendo hoje. Quando eu venho para a escola dominical, eu aprendo mais nada. Mas hoje eu tenho alguma coisa guardada no meu coração. Hoje, quando a adversidade vem, eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E eu descanso na sombra do Onipotente. Aleluia. E eu digo: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Aleluia. E somente em Ti eu confio. Aleluia. Quando eu vou enfrentar as adversidades, eu primeiro convido um amigo para ir comigo, chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e está assentado num cavalo branco.
e os seus olhos são como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada aguda, afiada de 2 gumes, que corta ao ponto de dividir a alma do espírito. Você alcança essa profundidade de dividir a alma do espírito. O Espírito Santo nos ensinou que nós somos tríos. A alma faz o quê? Ela contém o quê? As emoções. Então Jesus vem e diz: as emoções terrenas eu deixo aqui, e o teu espírito agora, que quer as coisas que é do alto, eu deixo só para me adorar, para buscar as coisas que são do alto. E é por isso que eu clamo a Ele. Sabe, eu sou Flamengo, a minha carne queria ficar em casa, mas o meu espírito falou: não. Glória a Deus. Não. Não. O teu lugar é na minha presença. É na reunião com os santos. Glória a Deus. É na minha casa para me adorar. É claro, Senhor. É claro. A minha alegria está na presença do Senhor. Aleluia. As demais coisas, depois eu vou ver. Então, a palavra dividiu a alma do Espírito. O meu Espírito me trouxe para a casa de Deus. Aleluia. Quem fez isso? Jesus. Jesus. Eu anelo estar na presença dele. Eu anelo estar sempre falando das coisas dele. Então, a palavra diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Não está falando acerca do dia em que ele tomou para si o corpo. Se você for comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no versículo de número 33, diz assim: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Quando então foi que Jesus foi gerado? Foi quando ele ressuscitou. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, quando ele foi transpassado, quando ele morreu, ele ainda não tinha herdado esse nome. Mas quando ele ressuscitou, o Pai falou: eu hoje te gerei. Hoje, foi naquela manhã da ressurreição, porque ele se tornou como nós éramos. Ele era separado de Deus. Ele provou a morte. E provou a morte espiritual, sabe? Por todos os homens. Por todos nós. O seu espírito, o seu homem interior foi para o inferno em nosso lugar. Sabe qual é o nosso caminho? Se nós dermos atenção a isso aqui, é o inferno. Se você der razão à tua carne, o teu caminho é o inferno. Jesus foi lá. Ele foi em nosso lugar. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Ele teve que provar a morte e sentir a agonia da morte, da separação. Então, irmãos, ele passou, né? E então, meus irmãos, Jesus é a primeira pessoa que já nasceu de novo. E por que o seu espírito precisava nascer de novo, se ele já era o Filho de Deus, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, ele ficou afastado
de Deus. E ele mesmo exclamou lá na cruz, na verdade. O que Jesus exclama na cruz? Deus meu, porque me... Naquele momento, o peso do pecado estava sobre ele. O meu e o teu pecado, de todos nós, estava sobre ele. Então, Deus, e ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, nós aprendemos que na Bíblia há vários tipos de morte. Mas eu quero te falar de 3 tipos. O primeiro tipo é a morte espiritual. A Bíblia fala de morte espiritual. A Bíblia fala também de a morte física, ou a morte do corpo. E a Bíblia fala também de morte eterna, ou seja, a segunda morte. Morte sendo lançada no fogo eterno é a segunda morte. O que será a morte espiritual, irmãos? Morte espiritual é o oposto da vida espiritual. Não significa o fim da existência. Por quê? Porque Efésios 2, do 1 ao 5, há uma palavra tremenda que o apóstolo Paulo nos traz, e ele diz assim, versículo de número 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Você está vendo o que Satanás faz? Ele opera nos filhos da desobediência. Então fica tudo teu irmão, fala assim: não seja desobediente. Não é? E o versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira, como os outros também. Então tem um monte de crente, né, pastor, que adora botar o outro no inferno. Tu vai para o inferno. Aí o outro tinha que responder para ele: tu já está lá. Vou te encontrar lá. Filhos da ira, da desobediência. Deus não mandou ninguém botar ninguém no inferno. Pelo contrário, Ele deu o seu Filho amado para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenha vida eterna com Ele. Vida eterna. O versículo número 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que Ele faz? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. Então, meus irmãos, quando falamos que um pecador está na morte espiritual, nós não queremos dizer que o seu espírito não exista. O espírito existe, mas o espírito de pecado não está em comunhão com Deus. Não está em comunhão com Deus. Não pode entender as coisas de Deus, nem tampouco se familiarizar-se com Deus. Porque Deus disse a Adão a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no livro de Gênesis, no capítulo número 12, no versículo de número 17, diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está falando para Adão? Adão, não seja desobediente, me obedeça, porque no dia que você me desobedecer, certamente você vai morrer. Então nós não podemos ser como os filhos da desobediência. Deus não se referia aqui, irmãos, à morte física, porque Adão não morreu. Ele morreu depois que ele comeu? Ele continuou, não é verdade? Então isso é o que? Morte em espírito. Infelizmente, né? Quantos mortos-vivos estão andando no meio da casa do Senhor? O mundo chama de zumbi, né? Espiritualmente falando. Adão, irmãos, tinha andado e falado com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Mas agora Deus descia pela viração do dia e Deus chamava: Adão, Adão, onde estás? Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus esses dias? Deus continua descendo. Você sente a presença de Deus neste lugar? Deus está te chamando pelo teu nome. Adão, onde tu estás? Aonde tu estás, Adão? E Adão responde: eu tive medo e me escondi. E por que ele se escondeu? Porque ele desobedeceu. Porque ele pecou. O pecado separa o homem de Deus. Então a morte espiritual significa a separação de Deus com o homem. A morte espiritual significa ainda mais, irmãos, do que separação de Deus. Porque eu quero te dizer algo trágico nesta noite. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. A natureza de Satanás. João 8,44 diz assim: Jesus falando a um grupo de religiosos, frequentadores de igreja. Olha como Jesus fala para eles: olha, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Vida de aparência. O que adianta? Eu sou cristão, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo e penetra lá dentro do coração, e ele vê qual é a intenção. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aí está o teu Deus. Em que está o teu coração ardendo neste momento? Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Nosso pai da fé cometeu esse erro. Sabe o que Deus fez com ele? Abraão, lhe dá Isaac. Leva ele. Leva a lenha. Afia o cutelo. E sacrifica ele para mim. Sabe por que Deus fez isso com ele? Porque o coração dele estava mais em Isaac do que em Deus. O teu filho não é teu. O teu filho é de Deus.
Nós somos apenas mordomos de tudo. Tudo que vem às tuas mãos é Deus que coloca para você tomar conta e administrar muito bem. Mas é dele. É por isso que nós o adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque é dele. Se amanhã ele falar, eu fecho a porta, quem vai abrir para você? A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas se amanhã ele falar, eu abro as portas para você, você vai entrar nos palácios. Você vai ser o homem, a mulher mais rica deste mundo. Porque ele falou, eu abro as portas para você. As portas que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ele está olhando o teu coração neste momento, o que está ali. O Espírito Santo mandou falar de Jesus nesta noite, eu estou falando tudo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos levar em nossa memória aquilo que nos traz esperança. E se você quer ter esperança, tenha Jesus contigo. Aleluia. Tenha Jesus no teu coração, ao teu lado, a todo momento, a todo instante. Hoje eu sou um homem que não tenho medo da morte. Não tenho. Não tenho. Já fui internado. Já passei por 3 cirurgias ao mesmo tempo. De vez em quando uma voz taquicardia vem. Eu olho para o papai e falo, é a hora, Senhor? Eu converso assim com ele. Né? É a hora. Ele diz, não, ainda não. Irmãos. Vou arrancar os cabelos? Vou sair gritando pelo meio da casa ou onde der a taquicardia? Igual um louco? Não. O meu descanso não é nesta terra. O meu tesouro não está aqui neste mundo. Aleluia. Eu quero a cada momento ajuntar um galardão. Na escola dominical eu aprendi que é uma estrelinha. É uma joia na minha coroa. Desde que eu aprendi isso, eu quero juntar um monte de joia lá na minha coroa. Fazendo o quê? O melhor para o meu Deus. Buscando a sua face, buscando a sua presença. E as demais coisas, ele tem me acrescentado. Aleluia. Ele tem me acrescentado. O senhor não fica triste, pastor, todo momento, a todo minuto. Fico triste, choro, fico amargurado. Mas logo o Espírito Consolador vem sobre mim, me consola e me conforta. Aleluia. E eu entrego o meu caminho a Ele novamente e começo a descansar nos braços do Senhor. Essa é a diferença daquele que guarda a palavra, daquele que sabe que o nome de Jesus é poderoso. É um nome mais excelente, é um nome que está acima de todos os nomes. Situações adversas nós temos a todo momento, a todo instante. Mas a alegria do Senhor sempre será a minha força. Aleluia. Bom é estar na presença de Deus. E Jesus chega dos fariseus e desce a linha nele. Eles eram muito religiosos. Eles iam para as sinagogas. Eles oravam. Eles pagavam os dízimos. Sabe, essa história de pagar o dízimo. Eu não pago nada. Eu só devolvo o que é de Deus. Aleluia. Sabe? Eu ouvi algo nesta semana, pastor, que eu fiquei de queixo caído, com todo esse tempo de evangelho. Colega nosso que não merece ser citado o nome, nem de denominação. Alguém ficou desempregado um tempo, tirou essa pessoa do ministério. Então Deus agiu, Deus abençoou, abriu porta, uma porta maior. Salário lá em cima. Aí logo convidou novamente para o ministério. Sabe qual foi a proposta, pastor? Olha só, você tem tantos meses de dízimo atrasado,
Você pega um empréstimo e fica pagando o empréstimo de suaves prestações e quita a sua conta com Deus. Deus do céu, eu falei, como é que pode? Misericórdia. Quitar a conta com Deus. É misericórdia mesmo, né? Eu falei, que isso? Isso não é verdade, não é verdade, pastor. É verdade. Eu fico, Senhor, eu prefiro estar na tua presença. Eu prefiro estar debaixo da tua direção, debaixo das tuas mãos. Sabe, eu prefiro estar, Senhor. Eu não quero andar segundo o homem, eu não quero andar segundo as diretrizes de homens. Eu quero andar segundo as diretrizes do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Segundo a direção que Ele me aponta. Este é o caminho, anda nele. Segundo a sua verdade, a luz da sua verdade. E conhecereis a verdade te libertará. Como os crentes de Bereia, confira as coisas espirituais com coisas espirituais, meu irmão, minha irmã. Peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Peça entendimento a Ele que Ele te dá. O que você está fazendo com aquela pessoa, pastor? Estou orando por ele. Não importa quem ele seja, não importa qual denominação que ele está. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, meu irmão, minha irmã. O dia que me consagraram a pastor, eu sabia do peso que vinha sobre a minha vida, sobre a responsabilidade que estava sobre mim. Porque se você for para o Apocalipse, você vai ver quem tem as estrelas nas mãos. Receber essa consagração não é qualquer coisa. Tem que dar conta diretamente com Jesus. Então é preciso, irmão, sabe, pedir a Ele a direção, pedir a Ele, sabe, como eu vou fazer, Senhor? Como Tu queres que eu faça, Senhor? De que maneira eu devo entrar nessa situação? Como eu devo resolver isso? Porque se eu fizer de mim mesmo, eu tenho que dar conta a Ele. Quem mandou você ser precipitado? Você me consultou? Você me perguntou? Eu sempre tenho tempo para você. A minha agenda não está cheia para você. É isso que Ele fala com cada um de nós. Nós não temos a desculpa de dizer, Senhor, a fila estava grande. Nesse dia não tinha vaga na sua agenda. O meu telefone estava sem carga. Ele olha aqui dentro. Então, irmãos, nós não podemos brincar com o Evangelho. Nós não podemos brincar com o nome mais poderoso que está nesta terra. O nome mais excelente, que é o nome de Jesus. E sabe por quê, meu amado, minha amada? Porque hoje, eu e você, nós temos este nome. Nós temos o nome de Jesus. Eis que em meu nome você expulsará demônios. Em meu nome você orará pelo enfermo e ele ficará sarado. Em meu nome você pisará em serpentes e em escorpiões e não sofrerá dano algum. Sabe o que isso significa? Jesus fez uma procuração e entregou na minha mão e na tua mão. Glória a Deus. Pode agir em meu nome. Nós estamos terminando mais um ano. E este ano foi ano de maravilhas, viu, pastor? Ainda não terminou. Fala para o teu irmão, ainda não terminou, né? Pastor, falta só um mês e alguns dias. Sabe em que dimensão vive este que tem o nome mais excelente? Fala para o teu irmão, na dimensão da eternidade. Na dimensão da eternidade. O pastor está demorando muito, tem 20 anos que ele me fez uma promessa. Para ele, 1000 anos é como se fosse um dia. E
um dia como se fosse mil, porque ele não está sujeito a relógio, a semana, a dia, a mês, a ano. Para ele isso tudo é coisa de homem. É coisa de homem. Ele é eterno. Ele é sublime. Aleluia. É o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Ele é tremendo. Irmãos, Jesus provou a morte. E provou a morte espiritual, a morte física. E a morte física é um ato espiritual. Porque ele se tornou aquilo que nós éramos, a fim de que nós nos tornássemos aquilo que ele é. Olha que tremendo. Ele se tornou aquilo que nós éramos, pecadores, para que nós nos tornássemos aquilo que ele é. Olha que tremendo, irmãos. 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Nele! Então, este nome que eu carrego, este nome que eu levo, é o nome de Jesus Cristo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O dia em que ele foi gerado é o dia que ele foi ressuscitado. Este é o dia. E este nome, irmãos, nos foi dado. Este nome pertence a nós. Você sabe o que está em tuas mãos? O céu, a terra e o inferno reconhece o nome de Jesus. Aleluia. Reconhece. Tudo quanto Jesus fez, toda a autoridade, todo o poder e toda a totalidade das suas realizações está contida no seu nome. E este nome nos pertence. O nome de Jesus nos pertence. Quando, novamente falando, eu estava pedindo a Deus uma palavra, o Espírito Santo não deixou que eu pregasse outra coisa. Havia duas outras palavras que também estavam, sabe, pulsando em mim para trazer. Mas o Espírito Santo não deixou. A palavra é Jesus Cristo. Aleluia. É Cristo Santo. O meu povo precisa saber, precisa ser relembrado, precisa exercer e precisa usar o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Nós estávamos orando, o Lucas estava orando por uma menina, um bebê. Aquele bebê estava febril, e ia, e a febre, não é? Nunca a mãe não conseguia descobrir. Nós estávamos orando, e Jesus foi e realizou o milagre. Aquela menina está bem, está sã, está brincando novamente. Aleluia. Né? E nós estamos articulando para trazer eles aqui domingo, pastor. Glória a Deus. Nós queríamos trazer hoje, mas hoje a mãe estava trabalhando, ela está trabalhando. Mas domingo, em nome de Jesus, nós vamos trazer aqui. A mãe vai dar o testemunho. Aleluia. E você sabe o que é melhor? É por isso que os cultos dos lares têm que continuar. O que é melhor é que essa menina já nasceu há algum tempo. E agora a mãe viu que o nome de Jesus tem poder. Ela reconheceu que Jesus Cristo sara, cura, liberta. Aleluia. E sabe o que está no coração dela, pastor? Ela quer trazer a menina aqui para ser apresentada a você. Em nome de Jesus nós vamos fazer. Glória a Deus. Então, irmãos, fala. Adore o Senhor.
Exalte ao Senhor. Sabe? Ponha um louvor bem alto na sua casa, nos horários permitidos, viu? Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não temos que agir à semelhança deste mundo, sabe? Aonde, após o horário não permitido, se coloca um som lá nas alturas, entendeu? Porque ninguém tem nada com isso. Não, nós obedecemos às leis. Então coloque sim no horário que lhe é permitido. Mas se tiver alguém doente, vizinho doente, baixa o teu som. Fica só com você. Sabe? O crente tem que ter sabedoria. O crente tem que ser bom vizinho. Crente chato. Crente cri-cri. Sabe o que ele está fazendo? Ele está afastando o ímpio de Deus. Quem me fala assim, você crente igual a ele? Eu não. Mau testemunho. Crente tem que ser temperado. Crente tem que ser exemplo. Sabe? Crente tem que ser pessoas de referência. Entende? Eu gosto muito da referência quando aquela mulher fala, meu marido, vejo que ali vai um homem de Deus. E o homem ia longe, mas era homem de Deus mesmo. Sabe? Então ela falou, passamos para ir no quarto aqui na nossa casa. Vê como o ímpio deseja convidar aquele que é filho de Deus? Vamos convidar ele para a nossa casa. E a hora da oportunidade chegou para aquela família. Então o homem de Deus aproveitou a oportunidade. Deus quer te dar a oportunidade de salvar a tua casa, os teus vizinhos, a tua parentela. Ontem eu estava falando para uma família que estão querendo, né, que alguém que se converteu há pouco tempo mude. Eu falei, vocês não são o Espírito Santo. Minha irmã, minhas amadas, vocês não são o Espírito Santo. O que compete ao Espírito Santo fazer, deixa que ele faça. Aleluia. Não atropele as coisas. Se ele já levantou as mãos e disse, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o único, então ele já é de Deus. E deixa Deus fazer a obra. Aleluia. Continue orando por ele, continue trazendo ele, alegrando o coração dele. E vocês vão ver a mudança que vai acontecer. Aprendi isso há muito tempo. Eu não sou Espírito Santo. Eu tenho que ser levado pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus, porque Ele está presente em nosso meio. Eu quero agradecer a todos, né? A igreja, porque nós, como núcleo desta igreja, nós, neste ano, procuramos fazer o melhor. Procuramos dar o nosso melhor. A cada irmão, a cada irmã do núcleo, nós aprendemos que adorar é o melhor caminho. Crescer na graça, mas crescer no conhecimento do Senhor é o melhor caminho. Orar ao invés de murmurar é o melhor caminho. Lançar uma palavra rema é melhor do que reclamar. Então nós estamos procurando aprender essas coisas, para que nós possamos verdadeiramente ser gente de Deus. E então testificarmos e testemunharmos que é bom ser de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Amém?